Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua casa. Por aqui, Pastor Ivan, e eu estou passando aqui para poder compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Quero convidar você para meditarmos juntos Salmo de número 37, versículo de número 3, 4, 5 e também o versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Versículo de número 19. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Queridos, este é um salmo preciosíssimo, escrito pelo grande rei Davi, um homem experimentado na vida, conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Um homem de uma larga e profunda experiência com o Eterno, que pode nos ensinar, através dessas suas palavras doces, verdades abençoadoras. Ler o Salmo de número 37 acalenta o nosso coração, traz esperança para a nossa vida e nos deixa um tanto quanto mais tranquilos quanto ao dia de amanhã. Todo ser humano, ele tem uma necessidade imensa de se sentir protegido e seguro. Todo ser humano precisa disso. É entendendo esta necessidade que os grandes conglomerados financeiros fizeram e criaram as seguradoras. Essas seguradoras, elas oferecem o serviço de proteção contra os dias maus. Através de uma apólice, eles prometem, através de um pagamento efetuado mensalmente, proteger aquele indivíduo contra os dias intempestivos, contra os dias difíceis que se apresenta na vida. Até uma belíssima propaganda feita por um banco aqui no Brasil que remete um pouco desta realidade. Pois bem, mas o que nós temos no Salmo de número 37 é, na verdade, uma grande apólice divina. Esta apólice é a apólice para aqueles que temem a Deus, para aqueles que confiam em Deus. E aqueles que confiam em Deus poderão se valer exatamente do que uma apólice garante àqueles que fazem uso dos seus serviços. Eu gostaria primeiro de compartilhar com você a definição do que é uma apólice. A apólice é um documento emitido por uma seguradora que formaliza a aceitação do risco de contrato de seguro. Nela estão discriminadas uma série de condições, como o bem ou a pessoa assegurada, as coberturas, as garantias contratadas, o valor do prêmio, comissão dos corretores e o valor que o segurado ou a segurada deverá pagar pelo seguro, assim como o prazo de contrato. Ora, a apólice, então, ela é uma provisão para acontecimentos não desejados, para dias maus. É isto que este Salmo de número 37 se propõe a ensinar para cada um de nós. Uma apólice, ela precisa estabelecer qual é o prêmio que o cidadão irá pagar, o indivíduo irá receber caso esse dia mau aconteça, bem como também estabelecer quanto este indivíduo irá pagar para ter esse benefício ali no futuro, qual é a moeda recorrente que eles vão colocar e estabelecer um valor para isso. O Salmo de número 37 nos deixa isso tudo muito claro. Veja comigo qual é o prêmio da apólice divina que nós vamos receber caso nós aceitamos fazer esta apólice. Salmo de número 37, versículo de número 11 diz assim: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui está o prêmio daqueles que aceitarem esta apólice: abundância de paz.
Ora, irmão, a paz é um produto que ela não... A paz não é um produto que está aí disponível em algum lugar que a gente possa comprar. A paz, nenhuma seguradora no mundo pode lhe conferir paz. O máximo que eles podem lhe conferir é um pouquinho de segurança financeira, um pouquinho de proteção financeira. Agora, a paz, somente aquele que é o Criador de todas as coisas e que é o Príncipe da paz é que pode nos garantir paz. E não apenas a paz, mas a abundância de paz. Para compartilharmos paz com aqueles que precisam de paz. Para compartilharmos paz com aqueles que desejam a paz. Ora, o nosso prêmio será abundância de paz. Louvado seja o nome de Jesus. E eu glorifico ao Senhor por esse presente tão especial, por esse prêmio tão bendito que eu e você podemos desfrutar. E aí você pode me dizer, bom, se toda seguradora oferece um prêmio e diz quanto eu tenho que pagar, quanto eu preciso pagar para eu ter essa paz? Você vai ficar surpreso com o que o Salmo diz a respeito desta apólice. No versículo de número 3, ele diz assim, confia no Senhor. No versículo de número 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O que você paga por isso? Qual é a moeda de troca? Apenas a confiança. Confiar em Deus. Ora, você apenas precisa confiar para ter acesso a esta apólice divina. Que Deus facilitador é este? E quero te dizer, não há pegadinhas, não tem notas aqui no rodapé dizendo a mim e a você que isto pode trazer para nós lá no futuro algum prejuízo. Não, não, isso é o nosso Deus, um Deus surpreendente, um Deus maravilhoso, um Deus que nos abençoa assim, com esta graça facilitadora. Você precisa apenas confiar e entregar, entregar e confiar, e você estará coberto por esta apólice divina. Louvado seja o nome de Jesus. Toda apólice, ela precisa dizer o que ela cobre. E eu quero aqui discorrer, através do Salmo 37, o que Deus promete cobrir, caso você aceite andar de acordo com esta apólice. O que você vai receber, caso você deseje andar por este caminho com Deus. Vamos lá então e confira comigo. A primeira coisa que esta apólice vai cobrir é os desejos do teu coração, ou são os desejos do seu coração. Ora, nenhum lugar no mundo, nenhuma seguradora no mundo pode assegurar os desejos do seu coração. Mas aqui, nesta apólice divina, nesta seguradora divina, ele pode sim garantir os desejos do seu coração. No versículo de número 4, ele diz assim, deleita-te no Senhor, e ele concederá, ou ele satisfará os desejos do seu coração. Irmão, que Deus incrível, que Deus maravilhoso, que Deus encantador, o Deus que satisfaz o desejo do nosso coração, que concede o desejo do nosso coração, que protege o desejo do nosso coração. E como diz esse salmo, não apenas protege, mas como também financia os desejos do nosso coração. Esse é o Deus que lhe convida nesta hora a entregar-se a Ele e a desfrutar deste pacto abençoador, deste pacto gerador de vida. Louvado seja o teu nome. Até as coisas que você não possui, este pacto cobre. Até as coisas que você vai conquistar, este pacto cobre, porque ele satisfará futuro os desejos do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quais outras coisas esta apólice se propõe a cobrir? Segundo, esta apólice se propõe a cobrir você contra os homens maus. Confira comigo o que está registrado no versículo de número 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Versículo de número 15. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão.
Deus está falando contra o ímpio. Eles maquinam contra o justo, eles maquinam contra o pobre, mas a Bíblia diz que o Senhor faz com que esta espada que eles apontam para o justo volte-se contra eles e lhes fira o próprio coração. Os seus arcos são quebrados, porque todos aqueles que se refugiam em Deus têm esse descanso. Confira comigo o que está escrito no Salmo de número 27, o versículo de número 7 diz assim: o Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confiou o meu coração e eu fui socorrido, o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. É o Senhor quem nos guarda contra os homens maus. Eles sempre existiram, eles existirão, mas o Senhor é quem nos cobre. Lá no Salmo de número 91 diz que aquele que habita a sombra do Altíssimo descansa seguro. Eu e você estamos completamente protegidos contra os ataques dos homens maus, contra as nossas vidas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Avanço. A terceira coisa que essa apólice promete então cobrir é nos cobrir também contra os dias maus. Confira comigo o versículo de número 19. O versículo de número 19 diz assim: não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Você e eu não precisamos temer os dias maus. O Senhor é quem protege, o Senhor é quem está ao nosso lado, nos protegendo e também nos guardando. Olha o que diz o Salmo de número 27, no versículo de número 5. Pois no dia da adversidade ele me esconderá, no seu pavilhão, no seu oculto tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. No dia mau, o Senhor me esconde no seu tabernáculo. No dia mau, ele me coloca dentro do seu pavilhão. No dia mau, ele me põe sobre uma rocha, ou seja, num lugar firme, aonde eu não posso ser atingido. É por isso que o Salmo de número 125 diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecem para sempre. Esta é a bênção prometida pelo Senhor nosso Deus, a mim e a você, se confiarmos as nossas vidas no Senhor nosso Deus. Ainda avanço com você para lhe dizer a quarta coisa que esta apólice cobre. A quarta proteção desta apólice, ela nos cobre contra os dias futuros. Os dias futuros é uma grande incógnita. Todo ser humano tem algum anseio ou algum medo pelo o dia futuro. Mas se você fizer essa apólice divina, você está coberto quanto os dias futuros. Confira comigo o que está registrado no versículo de número 37 do capítulo do Salmo de número 37. Ele diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro deste homem será de paz. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui está o nosso Deus prometendo que o meu futuro e o seu futuro será um futuro de paz. Por que o nosso futuro será de paz? Porque Deus já escreveu ao nosso respeito. O profeta Jeremias, no capítulo de número 29, verso 11, ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de destruição, para vos dar o fim que desejais. O nosso Deus já desenhou aqueles dias do futuro e serão dias de paz para mim e para você. Por isso descanse a sua alma, meu irmão. Há um pensamento teológico que eu não sei quem assim o escreveu, mas este homem foi muito feliz nas suas palavras quando ele disse o seguinte: não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas conheço aquele que tem o futuro
em suas mãos. Se somos parceiros de Deus, se conhecemos a Deus, o nosso futuro está garantido. Por isso seja nesta hora abençoado e fortalecido por esta palavra que acalma o meu e o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda um pouquinho mais, e eu quero dizer a última coisa, que este salmo promete cobrir sobre esta pólice. Ela nos cobre contra o dia da eternidade, ou a favor do dia da eternidade, depende de que lado você está. Nenhuma seguradora no mundo pode lhe prometer dias na eternidade, segurança em dias eternos, até porque o conceito que nós temos, biológico e filosófico, é que o homem ele é finito e que ele morre. E aí há um pensamento que quando isso acontece, acabou-se a existência humana. Não, senhores. O pensamento bíblico não é apenas uma construção de dias no presente, na vida que hoje podemos experimentar, mas também é um conceito que nos garante vida pós-túmulo. E esse não é um conceito apenas do Novo Testamento, é um conceito também teológico, bíblico do Antigo Testamento. Confira comigo o versículo de número 39, diz assim, do Salmo 37. A salvação dos justos vem do Senhor. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, é a carta da galeria dos heróis da fé. Todos aqueles homens que ali estão descritos são homens, personagens e mulheres do Antigo Testamento. Todos eles tinham uma esperança no porvir. Todos eles acreditavam no dia da eternidade. Todos eles acreditavam que a vida do ser humano não se resume a nascer, viver, morrer e ser desfeito ao pó. Não, eles tinham uma esperança maior. E é sobre isso que este salmo está nos garantindo. Nós temos uma proteção para o dia da eternidade. Quem é que nos garante esta proteção no dia da eternidade? João, capítulo de número 3, no verso de número 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esta cobertura que nós temos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é o preço que pagamos para esta apólice? Apenas crer, mais uma vez, crer e entregar, confiar a nossa vida aos seus cuidados, para que possamos atravessar não somente o dia de hoje, não somente o dia de amanhã, mas também o dia da eternidade. Que palavra consoladora o Senhor nos traz. Eu quero dizer a você que você pode ser participante disso. Talvez você possa achar tudo isso muito estranho, porque para se ter alguma coisa nesta vida, nós precisamos pagar, mas não é assim que funciona com o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da graça. O nosso Deus é o Senhor da graça, é o doador da graça. O que você precisa fazer para então receber esta apólice e se sentir amparado e abrigado por ela? O Salmo 37, versículo 3 e versículo de número 5 diz assim: confia no Senhor. Verso 3. Agora versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Vamos fazer essa apólice hoje? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Eu espero que você seja sábio. Não é inteligente, não é razoável não fazermos esta apólice, porque o custo dela já foi pago por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se doou apenas para que eu e você pudéssemos ter acesso a esta bendita apólice, a apólice da nossa salvação.